A paz do Senhor Jesus e uma boa noite para os ouvintes da Palavra de Deus. Meus amados, quero nessa noite meditar em uma palavra de Deus que se encontra no Salmos 46 e o versículo 1. Nós estamos passando por um episódio muito difícil em que tem mexido, envolvido com a nossa nação inteira. E as pessoas estão completamente preocupadas, ansiosas, porque essa eleição ela tem mexido com a estrutura política do nosso Brasil. Vivemos em um mundo mau em que as pessoas elas dão prioridade mais ao mal do que a Deus. E por isso o povo sofre e a nação ela é reduzida de uma forma próspera, porque os nossos governantes eles não são pessoas que realmente oferecem uma segurança total ao povo e à nossa nação. Mas eu quero trazer uma palavra de conforto nesses dias que estamos vivendo, uma palavra de paz, uma palavra de harmonia e uma palavra de segurança, porque só em Deus encontramos paz e encontramos seguranças para as nossas vidas, para os nossos filhos e para toda a nação e uma juventude que está chegando para serem o futuro político da nossa nação. Obviamente, eu não estou do lado dos governantes que estão contra a palavra de Deus. Eu estou do lado daquele que dá ênfase a Deus, dá prioridade a Deus e que a palavra de Deus é a prioridade. Esta é a nossa base e a nossa estrutura diante do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, lá nos Salmos de número 46 e o versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Será que nós temos uma total segurança na mão dos homens? Obviamente Deus ele vai propor, ele vai especificar pessoas que tenham temor a ele e que possam conduzir a nossa nação dando prioridade a ele em toda a administrativa da nossa nação. Mas quando o homem ou alguns políticos não dão prioridade a Deus e lutam para querer distorcer a palavra do Senhor, obviamente é muito ruim para a nação. A palavra de Deus nos diz lá nos Salmos de número 127, se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os que administram. Então, amados, a nossa segurança é somente em Deus, porque Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. E quando Deus prepara homens que dão prioridade aos conceitos de Deus, obviamente essa nação ela é bem conduzida. A palavra de Deus nos diz lá nos Salmos de número 112, o versículo 1: Bem-aventurada é a nação cujo o Deus é o Senhor, e um povo que ele tem escolhido para a sua glória. Somente em Deus nós alcançamos segurança, refúgio e, obviamente, uma nação sendo bem conduzida. Meus amados, estamos passando por um episódio, como já disse e volto a ressaltar, em que tem mexido com os nervos das pessoas, mas não é com movimentos contra as próprias leis que a solução vem. Obviamente, quando você busca movimentos que não prejudicam as leis, obviamente, o povo tem o direito, porque o nosso direito é fazer movimentos que venham ser diante das leis, e a nossa nação está fazendo isso. Cabe o exército, cabe a inteligência das nações, do exército, buscarem as soluções para que, em que se houve fraude, como tudo indica que houve fraude, a inteligência das nações, as forças das nações buscarem a solução e apresentar legitimamente as formas que foi mal conduzida, que não foram honestas, e buscar apoio diante das leis. Mas, primeiramente, é Deus que tem que estar no comando. Se nós não buscarmos o comando de Deus, obviamente, em vão todo esse exercício de acontecido que está acontecendo. Todo exercício que está sendo movido, que está tendo apoio, se não estivermos diante das leis, em vão. Mas quando nós buscamos a justiça de Deus e colocamos Deus no apoio de tudo, pode ter certeza que Deus vai posicionar formas contundentes, formas legíveis e formas que estão de acordo com a lei, com a justiça, para que a nossa nação ela seja bem conduzida. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Samuel que estava havendo guerras políticas entre as nações, entre Israel e entre os filisteus. E os filisteus, obviamente, eles estavam com toda a força para tomar a nação de Israel. Mas quando há, como já disse anteriormente, quando há formas que você coloca Deus acima de tudo e coloca o Senhor na direção da causa e busca a direção de Deus, não importa se o outro lado ele tenha o apoio, ele tenha a força, mas quando colocamos Deus, pode ter certeza que Deus vai intervir pela nossa nação.
E estava acontecendo nos dias atuais, há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e o povo de Israel não tinha a força do exército de Israel, não estava compatível com o exército dos filisteus. Por quê? Porque havia um gigante preparado em guerra com praticamente 3 metros, 2,80 metros de altura e competente e preparado para a guerra, em que as nações não tinham condição de lutar com os filisteus devido esse filisteu ser tão preparado em guerra. E Israel temeu. Mas Davi, sendo um jovem, um adolescente, ele buscou ajuda no Senhor. Ele colocou a causa no Senhor. E Deus falara fortemente com ele que Deus ia dar a vitória para Israel. E Davi chega para lutar com o filisteu, com o apoio de Saul, do rei Saul. Obviamente, o exército de Saul e nem o próprio Saul acreditava, mas Deus falava com Davi que Deus ia dar a vitória para o povo de Israel. E chegou o momento dele lutar com o filisteu. E ele vai. E ele diz: olha, tu vem a mim com lanças, com escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos de Israel, o qual tu tem afrontado. E hoje mesmo o Senhor vai me dar a tua cabeça e oferecerei as aves dos céus. Então, meu amado irmãos, e a nossa nação que está tão preocupante, buscando força em si própria, a nossa resposta, a nossa vitória é somente em Deus. Eu quero citar mais um trecho que aconteceu com os próprios filisteus em uma outra época. E Deus deu a vitória a Israel. Sansão, ele foi preparado por Deus para livrar o povo de Israel. E Sansão foi preparado desde o ventre da sua mãe para nascer, para crescer e para livrar Israel das mãos dos medianitas, que estava sendo escravo pelos medianitas. E Sansão, por permissão de Deus, porque tudo é permissão de Deus, Sansão, ele se levou por outros propósitos, por outros caminhos, mas tudo tinha a permissão de Deus. E ele se envolvera com Dalila, e Dalila colocou ele nas mãos dos medianitas. E Sansão, ele se elevou pelos sentimentos e pelas emoções. Estava sendo escravizado como um animal, como um animal para moer o trigo dos medianitas. E Sansão, sendo zombado por todos os medianitas, ele pede a misericórdia de Deus por mais uma vez. E a palavra de Deus vai nos falar, vai nos confirmar
no livro de Juízes, capítulo 16 e o versículo 30, que diz, e ele diz: morra eu e os medianitas. Senhor, mais uma vez, ouve a minha voz. E Deus ouviu a voz de Sansão. E ele se inclinou sobre a casa que está sendo festejada para zombar sobre o povo de Israel e sobre Sansão, guerreiro de Israel. E ele se inclina sobre as colunas principais da casa. E ele, com toda a sua força, e Deus responde às forças o pedido de Sansão. E ele derruba a casa. E naquele episódio, foram quase 3.000 vidas que foram cessadas por aquele ato que Sansão clamou ao Senhor. E foi mais mortes que Sansão conquistou do que em vida. Por isso, amados, é somente em Deus que obtemos a vitória nesse momento. Porque se for da vontade de Deus, volto a ressaltar, o povo tem desprezado Deus, o povo tem brincado com Jesus, o povo tem desprezado a palavra do Senhor. Mas se for para Deus dar vitória a Bolsonaro, vai dar. Se não for, Deus vai preparar sempre uma forma para que a igreja do Senhor, ela seja sempre vitoriosa em qualquer situação. A palavra de Deus nos diz, no mesmo Salmos 46, e versículo de número 9 e 10, ou seja, 9 e 10, ele faz cessar a guerra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado entre a terra. Somente em Deus, meus amados. E no versículo 6 do mesmo capítulo ele vai dizer que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. É somente em Deus. Se for para Deus dar vitória, Jair Messias Bolsonaro vai dar e ele vai governar. Se não for, devido à desobediência do povo, da nossa nação, de desprezarem o nosso Supremo Deus, o nosso Criador, mas Deus sempre vai encontrar uma forma para que a igreja do Senhor seja vitoriosa em todas as situações. Deus colocara no meu coração para trazer esta palavra ao meu coração e ao seu coração, a nação, os corações da nossa nação, que somente em Deus teremos grandes vitórias. E não importa como a nossa nação vai ser conduzida, mas Deus, ele se faz presente sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz, Jesus falando no Evangelho de Mateus 16, quando ele escolhe Pedro para estar de frente à igreja do Senhor, e ele diz: Pedro, eu te escolhi para que seja o cabeça da minha igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela.
Deus, Jesus é o nosso general. Jesus é o nosso comandante. E quando a igreja do Senhor coloca Deus no comando das nossas vidas, da igreja, da nossa nação, pode ter certeza que nada pode ir contra a igreja do Senhor. Porque Jesus é o nosso general, Jesus é o nosso comandante. Acreditem primeiramente em Deus e Deus proverá o que vai ser acontecido. Deus vai preparar a forma que vai ser conduzida. E não importa a forma que vai ser conduzida, Jesus está no comando de nossas vidas. E nós somos mais do que vitoriosos, porque a palavra de Deus nos diz, no livro de 1 Tessalonicenses 4:13, em Cristo Jesus, somos mais do que vitoriosos em todas as coisas. Que esta palavra, ela fique exercitada no meu coração e no seu coração, e pode ter certeza que a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.